Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um encontro do GAZU, Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões, que tem a sua sede na Sociedade Amigos de Vila Formosa. Eu sou Celso Jardim, sou psicólogo, e estamos aqui nesta semana para aquele encontro que temos todas as quintas-feiras através da página Dialogando com os Amigos. É um prazer tê-lo conosco no decorrer desses minutos que falaremos sobre a solidão. Antes quero agradecer aos nossos parceiros, aqueles que nos apoiam, estão sempre conosco, que é a ONG NCI Ecos, o Instituto Batista Simon Orbach, Vida na Maturidade, o Grupo Esplendor do Rotary Club da Vila Formosa e a vereadora Edir Salles. Nossos agradecimentos a vocês, nossos parceiros, e a você que nos acompanha semanalmente, que tem divulgado esse trabalho, compartilhando. E agora nós temos também um canal no YouTube, então todas as palestras estão gravadas, registradas. É só você colocar lá, Celso Jardim Dantas, e aí você encontra na sequência todas as palestras que iniciamos nesse período, com vários temas, né? E o tema desta semana, como eu disse, é sobre a solidão. A nossa palestra é Solidão, um lugar de encontro ou abandono. Repetindo, solidão, um lugar de encontro ou abandono. Quando falamos da solidão, é algo inerente ao ser humano. Nós vemos isso desde os primeiros relatos, porque nós somos seres gregários, precisamos do outro. Nós fazemos reuniões semanais pelo GAZU, Grupo de Apoio, e foi comentado, é impossível viver sozinho, ninguém vive só. Nós temos relatos na literatura, Robson Crusoe conversava com a bola, quando alguns prisioneiros entram numa solitária, períodos de guerra, por exemplo, eles conversavam, escreviam coisas na parede para não perderem a lucidez. Então nós precisamos do outro para nascer e depois também da morte, para a condução, todo cerimonial. Então precisamos ter o outro. O Leandro Carnal, e ele lançou um livro agora recentemente, O Dilema do Porco-Espinho, que é um retrato dentro da filosofia de Schopenhauer, né? E ele fala, né, da questão desde o princípio, né, dentro da tradição judaico-cristã, da criação da humanidade, né? Todos os animais eram criados em pares, menos o homem. E aí ele chama de recall, né? Deus olhou e falou, olha, não é bom que o homem viva só. E aí ele tem a Eva, sua companheira, né? E nós vivemos dentro de uma sociedade que é impossível pensar nesse viver sozinho, né? Se alguém deseja realmente viver sozinho o tempo todo, a gente se preocupa com isso e temos que tratar isso de uma forma mais profunda e com muito mais cautela, né? Então vivemos dentro de uma sociedade, vivemos dentro de normas, de regras, vivemos também buscando ser agregado, aceito dentro desse grupo, dessa sociedade, porque fugimos, é claro, de viver uma solidão, um isolamento. E aí o que entra na questão é: solidão é bom? Solidão é ruim? E aí eu digo para você, né, é bom nem ruim. É como você vê a solidão, como ela traz, o que ela traz para você, de grau de satisfação ou de infelicidade ou de sofrimento. Nós ouvimos vários relatos essa semana, né, de pessoas falando que, olha, eu preciso ter meu momento de solidão. E é óbvio, para executarmos algumas coisas, vamos falar primeiro da questão da solidão como encontro. Que encontro é esse que estamos nos referindo? Quando a gente fala eu tenho um encontro marcado, né? O que acontece com você? É um encontro que tem hora, tem um local específico. Você se prepara para esse encontro, principalmente se for um encontro agradável, obviamente, né? Se for algo que é imposto,
você vai, né, contrariado, mas é uma obrigação, você tem que cumprir isso. Mas quando é aquilo que te traz prazer, o que acontece? Você se arruma, você se prepara, aquele perfume, né, aquele banho especial, aquela roupa mais bonita, porque é um encontro. Porque você espera daquele encontro algo prazeroso, algo que traga um retorno para você. Não é simplesmente... E é uma questão, às vezes, de escolha. Quando você se arruma, você se prepara, é porque você tem intenção de ter esse encontro. E ter esse encontro com a solidão parece estranho, né? Como eu posso ter um encontro com a solidão, sendo que a solidão ela é vista de uma forma negativa dentro da sociedade. Nós associamos solidão com 4 fatores que eu vou falar agora aqui com você, que normalmente as pessoas associam solidão com isso, e são coisas negativas que todo mundo foge, e ninguém quer viver isso. Primeiro ponto é rejeição. Se você vive na solidão, vive solitário, tem algum problema. Por que essa pessoa vive na solidão? E você falar às vezes que vive, que você gosta da solidão, que você vive às vezes momentos solitários e não se sente incomodado com isso, pode sugerir para outra pessoa, ué, mas aí tem, né? Deve ser uma pessoa muito exigente, muito chata, muito crica, né? E isso carrega um peso para você mesmo. Solidão ligado com a rejeição. As pessoas não querem ficar na sua companhia, estão te rejeitando, porque você não é a companhia ideal. Então, a sociedade coloca esse ponto. Quem vive na solidão é porque foi rejeitado. Nunca pensa que a pessoa pode ter a escolha de falar, eu quero viver meu momento de solidão. Segundo ponto, punição. Um exemplo que eu citei agora no sistema prisional, quando uma pessoa é colocada numa solitária, por quê? Porque ela cometeu um delito muito mais grave. Ela rompeu regras estabelecidas dentro da instituição. E ela oferece risco para outras pessoas, e às vezes até para ela mesma. Então ela é enviada e colocada numa solitária, sem comunicação com as pessoas. Isso é o pior castigo, né? Você vai para a solitária. Na escola também, quando um aluno... Antigamente, né? Quem é mais do meu tempo aqui vai lembrar disso. Cometia algum delito, ele era colocado no cantinho da sala. Eu mesmo passei por isso na minha infância, né? De ficar isolado e morrendo de vergonha, olhando para os colegas, né? Eu ali no cantinho ali da sala, né? Sendo punido, solitário, sozinho. Vergonhoso isso. Ou os pais, quando tentam ter controle sobre criança ou adolescente, olha, você vai ficar trancado no seu quarto. Não vai ficar nem com o celular, não vai na casa do coleguinha, da amiguinha, não, vai ficar trancado. Vai ficar na solidão. Então nós percebemos solidão ligado com punição, algo negativo. Percebe então que o conceito maior para as pessoas na sociedade é que solidão é uma coisa muito negativa, que ninguém pode, em hipótese alguma, em algum momento querer viver o seu momento de solidão, só consigo. E vamos falar o que a gente pode tirar de proveito desse momento de só consigo mesmo. Terceiro ponto, incompetência. Então você, às vezes, no ambiente de trabalho, algumas pessoas são promovidas, algumas pessoas são deslocadas para um local mais favorecido, mais que significa ou traz algum status a mais, e você fica de lado, né? Você se sente o quê? Rejeitado, solitário. E às vezes a condição é, ele foi escolhido porque ele não é tão bom, ele é incompetente. Hoje eu estou a fim de desabafar com vocês. Eu vou trazer um relato meu de época de escola, né? Eu nunca fui muito bom com atividades físicas, né? E quando tinha jogo, assim, ficava escolhendo, eram 2, né? Eu escolho aquele, eu sempre ficava por último, né? Então eu me sentia o quê? Sendo rejeitado, eu ficava meio solitário, ia para o banco de reserva, né? E ali eu tinha minha solidão.
E aí essa solidão simbolizava o quê? Que ele não era muito competente para jogar bola, né? Então você percebe que solidão ligado com incompetência também traz uma certa vergonha para a pessoa, né? Traz um sentimento negativo de si próprio e em relação aos outros. Então, olha o peso que tem essa questão da solidão. Se ele é uma pessoa que vive solitária, se ele está solitário, é porque ele não é competente, né? Por isso que ele está à margem da coisa, da situação. E quarto ponto, que é ser inconsequente, ou viver numa inconsequência constante. É a pessoa que não mede seus atos, é tida como irresponsável, então essa pessoa não serve para o nosso convívio, vamos deixá-la de lado. Ela não pensa, ela é insensata, ela não traz nenhum benefício para o nosso meio, para o nosso grupo. Isso acontece com esse sentimento em relação a jovens, adolescentes. Eu que trabalhei 10 anos com dependentes químicos, né? Eles relatavam muito essa questão da solidão, de viverem solitários dentro do seu próprio meio familiar, né? E agravado por uma questão mesmo da inconsequência da adolescência, né? Acrescentando, como eu falei, às vezes saindo com os amigos, o convívio, e começa a experimentar o álcool ou outro tipo de substância, e isso também traz consequências que são do quê? Que separam. A esse daí isso traz problema, né? Tem 5 filhos. Ah, mas o fulano de tal não dá para estar junto, não dá nem para apresentar. Então se sente às vezes solitário dentro da seu próprio meio familiar. E isso, né, só agrava a situação, porque a solidão dele é tão forte, e vai buscar uma fuga. E às vezes a fuga vem no uso de substâncias. Então na hora que eu estou bebendo, estou naquele momento sobre a questão do álcool, eu esqueço esses problemas, a minha solidão vai embora. Só que é um efeito passageiro. Ela vai e deixa você deprimido. E para você não voltar a essa depressão, você volta novamente a consumir a droga, álcool e as demais drogas. Mas tudo começou com esse processo, né, do ser inconsequente. Então solidão, mais um pontinho ligado a ela, né? Quem vive na solidão é porque é inconsequente, não mede seus atos, nem as suas palavras e nem nas suas ações. Daquela pessoa que você fala assim, fala demais, tem a boca, a língua maior do que tudo, não tem freio, então não dá para conviver com a gente, vamos isolar. Quando tem qualquer evento social, não é convidado, até evento familiar mesmo, aquela pessoa que fica de lado, ninguém lembra dele, fala, só traz problema, né? Só traz problema, vai estragar com o evento, então deixa quieto. Então, em função desses 4 pontos, e podemos talvez encontrar um pouco mais, mas eu quis, pelo tempo que nós temos, apresentar esses 4 pontos, como a solidão é vista dentro da sociedade, como algo negativo. Mas, como disse no começo, solidão pode ser um lugar de encontro, um lugar onde você possa ter algo que te traga benefício, prazer. Então, solidão, quando é uma escolha, você escolheu viver em determinados momentos, por um determinado tempo, ou regular ou não, mas o seu momento de solidão, o seu momento a sós, consigo mesmo. Isso é uma escolha, não é uma imposição. E aí eu chamo de escolha produtiva. Produtiva como? Vai te trazer alguma coisa que vai te fazer bem, vai te trazer o bem-estar. Não importa o que o outro acha e diz, mas que bem-estar é esse? Para ele está trazendo bem-estar. Essa solidão. Talvez as pessoas ao redor não consigam entender, mas se para você solidão traz um benefício, traz uma qualidade de vida que às vezes no convívio com tantas pessoas o tempo todo você não consegue, você precisa ter esse momento de afastamento para repensar
Como eu disse no começo, solidão é um lugar de encontro. Encontrar-se consigo mesmo, diante de toda a situação que a gente vive. Agora é uma exceção, em função da pandemia. Mas aquela correria, aquele que você não tem tempo para nada, é muita informação, você não consegue ter o silêncio, o rádio está ligado, é música, são pessoas falando, são ruídos. Será que a gente consegue encontrar um tempo para olhar para dentro de si e se perguntar do que realmente eu preciso, do que eu necessito, até onde eu posso ir, quais as minhas possibilidades? E é nesse momento a sós que você vai encontrar isso. Tem que ter esse momento às vezes. E há pessoas que fogem desse encontro consigo mesmo. Tem medo do que pode se deparar. É um espelho. Foge. E ele é tão necessário para uma vida produtiva, que produza qualidade de vida, prazer. Prazer. Naquilo que você vai fazer, naquele momento de escolha sua, de viver a sua solidão, você vai buscar o que? Algo que te traga prazer, seja num trabalho, seja na sua relação com a natureza, seja na arte, seja na espiritualidade, na religiosidade. É o seu momento de encontro consigo mesmo, de satisfação, que vai o grau de serotonina, né? De prazer, de satisfação. Então nós temos exemplos na literatura, na arte, de pessoas que tiveram que se isolar para traduzir, para expor ao mundo com grandeza a sua arte. Quantos? Seria possível, né, grandes obras serem escritas em meio a um turbilhão? É difícil. Tem aquela questão, né, do pagamento, a genialidade de pessoas, mas muitos escolhem, né? Quantos pintores, artistas plásticos, se isolam em determinado espaço para produzirem suas obras-primas? É na sua solidão que você encontra, às vezes, a potencialidade. A sua força interior está ali. Mas você tem que ter esse encontro. Você precisa desse momento. Esse momento que as pessoas estão vivendo agora, de isolamento social em função da pandemia, é um momento propício para você olhar para dentro de si, de se redescobrir, reinventar-se. O fato de você sentir só esse isolamento é uma coisa forçada, claro, que é imposta por uma questão de segurança, mas dentro disso você pode encontrar algo que te faça sentir forte, com prazer, com segurança. Não só a questão de segurança em função de um contágio com o vírus, não. Segurança para si, para continuar a sua jornada, a sua caminhada, os seus propósitos, seus objetivos, a realização das suas metas, dos seus sonhos. É nesse momento que você vai se encontrar consigo mesmo. E entrar, às vezes, num processo de criatividade, de criação, de reinvenção. Descobrir coisas que você jamais teria imaginado que seria possível. É nesse momento de solidão que você pode encontrar essas outras possibilidades. A sua espiritualidade, a gente vê em vários segmentos religiosos que as pessoas precisam, às vezes, de um momento de isolamento, de solidão, para conversar com o seu eu interior e aquilo que se conecta com o superior. Precisa disso para se sentir forte, seguro, para ir para fora, ir para o mundo, né? E assim, a partir do momento que eu estou me sentindo seguro, reconhecendo a cada instante como pessoa, dentro desse processo de autoconhecimento, eu vou conhecer melhor o outro que me espera. Mas eu preciso desse preparo, eu preciso desse momento de solidão. Então nós falamos dessa solidão de escolha, de uma escolha produtiva, que vai trazer
Não é aquela dizer assim, como eu falei para vocês, as pessoas que às vezes fogem de olhar para dentro de si e estão fugindo desse encontro consigo mesmo porque tem medo, né? E falam, eu prefiro ficar isolado, me deixa quieto. Eu prefiro ficar dessa forma e me sinto bem. E às vezes está fugindo de si mesmo. Dá a desculpa. Não, isso aqui é por um tempo. Logo eu decido, eu volto ativa, né? E não volta. E fica naquele isolamento. E esse isolamento, ele vai como se fosse acorrentando, vai te prendendo, e fica muito mais difícil de romper essas algemas, essas correias. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente fala da transparência de verdade com o outro, mas essa verdade, essa transparência começa com a gente mesmo. Não adianta mentir para si próprio. Temos que ter esse olhar sincero conosco, reconhecer. Como eu falei, essa questão da solidão dentro da sociedade é visto às vezes como uma coisa vergonhosa, uma coisa pejorativa. E não é. Acabei de falar agora para você. Né? Tem esse momento que talvez você precise disso. Então nós falamos sobre a solidão como um lugar de encontro. Um lugar que pode te fortalecer, mesmo diante do caos que possamos viver. Essa solidão pode trazer força. E solidão é um tema muito abrangente. Nós temos 30 minutos, que é o tempo que a gente tem para falar, para ter esse encontro semanal. E não dá para, em 30 minutos, falar sobre a questão da solidão, essa solidão como escolha positiva, e falar da solidão, daquela solidão que fere, daquela solidão que machuca, daquela solidão que adoece, daquela solidão que pode até matar. Nós temos um tempo para falar sobre isso. Hoje eu vou me ater sobre essa questão dessa solidão que você fala assim, eu preciso desse momento a sós comigo mesmo. Eu preciso renovar as minhas forças. Eu preciso ver o que realmente importa para mim. O que é necessário, o que eu quero, o que eu preciso. E depois nós vamos falar daquela solidão que as pessoas às vezes te colocam, ou você mesmo em relação a si próprio, por ter um olhar altamente depreciativo, você se isola. Então nós temos um mundo exterior que pode te levar a um isolamento forçado. Então não é aquela solidão de escolha, não é a solidão de escolha, vamos separar bem uma coisa da outra. Ou você mesmo coloca-se nesse isolamento. E quando a gente se coloca às vezes nesse isolamento, e muitos fazem isso, se colocam nesse isolamento, fecham os olhos e não percebem que foi uma ação impulsionada por si próprio, pelo próprio conceito que tem de si em relação aos outros. E aí nós temos um sofrimento, porque nós buscamos a liberdade. O ser humano tem a questão do livre-arbítrio, as escolhas. E quando somos tolhidos das nossas escolhas, nós vivemos o sofrimento, porque nós queremos ter a nossa opinião colocada, a nossa vontade exposta e, se possível, realizada. E quando não temos essa escolha, essa realização, nos sentimos o quê? Frustrados e infelizes, insatisfeitos, porque não tivemos a escolha. Quando nós falamos na questão da solidão como abandono, entra dentro dessa questão de não ter escolha. Ou um fato, ou o mundo exterior te colocou nessa solidão que te maltrata, ou você mesmo se colocou dentro disso, dentro desse buraco. E aí nós precisamos sair, precisamos nos resgatar, sair disso. Nós falamos recentemente no mito da caverna de Platão, né, das pessoas que viviam ali nasceram e viveram a vida toda dentro das cavernas, naquele momento
E elas não tinham parâmetro para ver o que é a liberdade. Então aceitavam aquele sofrimento. É diferente, né? Nós vemos as pessoas tendo escolhas, nós temos escolhas desde crianças. Só que quando isso, no decorrer do tempo, vai sendo tirado, extraído do nosso viver, do nosso existir, nós entramos num processo de sofrimento, que nos leva a adoecer internamente e, consequentemente, esse adoecimento interno psíquico pode se tornar somático, ir para o corpo, tornar-se fisiológico. E essa solidão, que iremos entrar com mais detalhes na próxima semana, fala justamente disso, dessa solidão que maltrata, que começa no lado psicológico e vai para o lado fisiológico. E vai trazendo problemas e problemas. Né? É comprovado. Se torna a solidão patológica, como uma doença, quando é essa solidão imposta. E o agravamento dela pode levar às piores condições que o ser humano poderia esperar para si próprio. Então, na próxima semana, hoje, nós falamos sobre essa questão da solidão. Temos um texto ainda para passar para vocês no finalzinho aqui. Semana que vem nós vamos falar dessa solidão que maltrata. E vamos apontar, né, como sair dessa solidão. Essa solidão que se apresenta como uma doença é muito próxima da depressão. Mas a depressão envolve questões fisiológicas, né, uma química cerebral. Né? Então, essa solidão, às vezes, é esse reencontro consigo próprio que precisamos ter para sair disso. Tem uma música, que eu vou pegar a letra para vocês aqui, chama-se Casinha Branca. Ela deve ter, acho que, uns 30 anos, você pode procurar essa canção. É do Gilson. E ela diz o seguinte, olha só que letra bonita. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Essa música acho que traz muito bem essa questão da solidão, que nós associamos a solidão em estar sozinho, trancado, e a solidão quando você está em meio a uma série de pessoas, em meio à multidão, no trabalho, na família, na escola, no ambiente religioso, no seu grupo. E saio a caminhar pela cidade e olho e percebo que cada um tem a sua dor, o seu mistério, o seu sofrer, a sua ilusão. E eu tenho a minha. E eu preciso, dessa canção ele diz, eu queria ter só na vida um lugarzinho, um cantinho, né? Para ser produtivo. Lembra da escolha produtiva que eu falei no começo? Ele fala em produzir, lugar, mato verde, plantar, ver crescer, né? Essa minha solidão está dando frutos, está trazendo alguma coisa positiva. É essa solidão que a gente tem que pensar, que é produtiva, que traz algo benéfico para você, que traz satisfação, que traz força, renovação, segurança, alegria, disposição, motivação para continuar com mais força, para a vida, para viver com intensidade, para viver pensando primeiramente em si e não apenas querendo agradar as pessoas, para viver dentro de um convívio social, sem palavras, simplesmente sim, 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 concordando com tudo. Não, é esse momento que você tem para você ganhar força, se autoconhecer a cada instante e sair renovado. Falando, esse momento que eu tive de solidão foi positivo para mim. Aprendi muito.
E eu vou ter esses momentos de solidão, né? Que é uma escolha produtiva, lembra disso, escolha produtiva, em que eu vou trazer algo que me fortaleça, que vai me levar adiante. Eu quero agradecer você que ficou comigo aqui, nesses 30 minutos, né? Nesse momento que falamos sobre solidão, um lugar de encontro ou de abandono. Hoje falamos do encontro. Semana que vem, não perca, porque a gente precisa conhecer esse outro lado. Mesmo que você fale assim, não, a solidão para mim é uma maravilha, eu me dou bem, mas assim, você tem pessoas ao seu redor que às vezes estão vivendo essa solidão de abandono, que envolve a questão da idade, condição social, N fatores, nós vamos ter uma listinha enorme aqui. Então, participe na semana que vem, venha conosco, acompanhe, porque você pode ajudar aquele que está às vezes vivendo uma solidão e não está nem se percebendo dentro dela. Está aí, caiu no buraco e não está conseguindo sair. E se eu me sinto forte, eu consigo estender a mão e trazê-la para cima, trazê-la para a força. Então eu quero agradecer você que ficou, você que está assistindo depois esse vídeo, você pode compartilhar. Agora nós temos um canal no YouTube, como eu falei no início, que você coloca lá Celso Jardim Dantas e você encontra todos os nossos vídeos, estão disponíveis. Você pode compartilhar, pode se inscrever no canal, né? Tem aquele sininho ali do lado, você clica lá, você se inscreve. Então, estive aqui falando, eu, Celso Jardim, psicólogo, em nome do GAZU, Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões, sediado na Sociedade dos Amigos de Vila Formosa, e conta com a parceria, os nossos queridos parceiros, né, que ajudam na divulgação, na motivação, apoiando, que é a ONG NCI Ecos, o Instituto Batista Simon Orbach, Vida na Maturidade, o Grupo Esplendor do Rotary Club da Vila Formosa e a nossa querida vereadora Edir Salles, né? E a você que acompanha semanalmente, você que assiste depois, você que tem divulgado, compartilhado, falado com os amigos, eu te agradeço muito por motivar esse trabalho que é algo que a gente faz para a sociedade. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, quinta-feira, às 20 horas. Até mais!